A graça e a paz, igreja. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a glória de Deus. E vamos iniciar o nosso culto, vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade. Vamos orar. Amém. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos, ó Deus, como igreja, para cultuar o teu santo nome, para engrandecer, ó Deus, o teu santo nome, para buscar a tua presença, para ser ministrados, ó Deus, através da tua palavra, para render louvores a ti, ó Pai, para orar ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a direção de tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos abriu os olhos, ó Pai. Hoje estão vivendo aí no mundo o primeiro domingo, domingo de carnaval, onde tantas pessoas, ó Deus, estão perdidas, estão, ó Deus, tentando preencher o vazio existencial com bebida, com farra, com prostituição. E o Senhor, pela misericórdia, abriu os nossos olhos e estamos aqui, ó Deus, para glorificar a Ti. Nós oramos nesse momento por essas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha tocar os corações, que vidas venham a ser salvas, ó Pai. Que nós sejamos instrumentos, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, da Tua palavra, da Tua mensagem. E que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, através da Tua igreja, através de cada um de nós. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Convido a equipe de louvor. Só um momento. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora
forte, enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. É dessa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, direto ao ponto, hoje o pastor Júnior vai dar continuidade às ministrações, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o tema que ele vai tratar hoje diz respeito a levar o fardo uns dos outros. É um tema de muita relevância para a igreja. Nos dias atuais, nós podemos perceber que muitas pessoas não têm a força necessária, não estão tendo, a força necessária para carregar os próprios fardos, para suportar os próprios dilemas, os próprios problemas, as próprias dificuldades, quanto mais suportar o fardo dos outros. Nós sabemos que um mundo sem Cristo é formado por pessoas egoístas, egocêntricas, que não pensam no próximo, intolerantes. Mas sabemos também que nós somos chamados, como os discípulos do Senhor, a amar o próximo. Não que nós não estejamos imunes a passar por períodos de fraqueza, por períodos de dificuldade, onde nós precisamos do apoio de outro. Mas, de uma forma geral, a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo. Certa vez, perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento. E imediatamente ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um padrão elevado de conduta. A gente não poderia esperar nada menos disso do que um Deus, porque temos um Deus que é o próprio amor. E a Bíblia está repleta de direcionamentos com relação a suportar o irmão, a amar o próximo, amar o irmão, interceder pelas pessoas, suportar e até mesmo orar pelos nossos inimigos. Sabemos que a tarefa não é fácil. Exige abnegação e exige amor verdadeiro. E para que a gente possa colocar isso em prática, é preciso que haja uma conexão entre o Evangelho e a nossa prática diária, a nossa vida prática. É preciso que a gente conecte a mensagem da salvação com a nossa prática no dia a dia, na nossa rotina, nas nossas vidas pessoais. E acontece que muitos cristãos entendem a mensagem do Evangelho muitas vezes somente para a salvação. Isso não está errado. A mensagem do Evangelho é para a salvação. É através da mensagem do Evangelho que o Espírito Santo abre os nossos olhos
E nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador. Mas acontece que o Evangelho, além da mensagem de salvação, ela é a nossa regra de conduta. É o Evangelho que norteia a nossa conduta. Eu peço que os irmãos abram aí no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 20, já no finalzinho, capítulo 20, os dois últimos versículos, versículos 30 e 31. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Aqui João, ele está falando a respeito do objetivo do Evangelho. Por que ele escreveu o Evangelho? Diz assim, o verso 30. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. O que João está falando aqui é que Jesus fez muitos sinais e maravilhas, muito mais do que aqueles que o próprio João registrou no Evangelho. Mas esses que estão registrados no Evangelho, ou seja, o próprio Evangelho, é para que haja salvação, é para que as pessoas possam entender que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E quando se crê, como diz aqui no verso 31, para que possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. É muito claro, o Evangelho é para a salvação e para que tenhamos vida conforme Jesus determinou. Tenhais vida através do seu nome. Através da salvação, nós passamos de um estado de condenação eterna para um estado de vida eterna. E como é que nós vivemos essa nova perspectiva em nossas vidas? Como é que nós vivemos quando o próprio Evangelho diz que, crendo, tenhais vida através do nome de Jesus? Como é que é essa vida? Continuamos fazendo as mesmas coisas? Ou temos que mudar conforme a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, ele responde isso de maneira muito clara na carta que ele escreve aos Filipenses. Lá no capítulo 1, no verso 27, se não me engano, foi o pastor Rafael que trouxe Filipenses. Ali Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, falando a respeito de unidade, da necessidade da igreja viver em unidade. Ele faz uma afirmação interessante com relação ao modo de vida do verdadeiro discípulo. Diz assim em Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É bem fácil o entendimento. O que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? É viver de uma forma condizente com os padrões dos ensinamentos de Jesus. Uma vez que nós cremos no Evangelho e que a nossa vida é transformada, o padrão que nós vamos apresentar deve ser digno do Evangelho. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ao ensinar isso àquela igreja lá em Filipos, um pouco antes, no verso 21 desse mesmo capítulo, ele fala aquela célebre frase, bem conhecida, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ali ele estava vivendo uma espécie de um dilema. Ele queria estar na eternidade com Jesus, mas também ele tinha consciência do propósito e das obrigações que ele tinha ainda que cumprir através de sua vida. Ele sabia que tinha que fundamentar os ensinamentos de Cristo nas diversas igrejas. Mas só essa afirmação que ele faz, que o viver é Cristo, já era suficiente para a gente entender a maneira que nós devemos viver. Por que eu estou falando isso, irmãos?
Porque se nós não vivermos, se nós não conectarmos a mensagem do Evangelho com a nossa vida prática, a gente cai numa frieza espiritual. A gente cai numa fraqueza espiritual. Eu creio que o pastor Júnior hoje vai falar isso. Dos nortes ali do capítulo que ele vai abordar. Então, dentro dessa questão, eu queria, de forma introdutória, abordar através de um salmo, através de um ensinamento de um salmo, Salmo 103, os irmãos já podem ir abrindo aí. Como é que nós podemos fortalecer a nossa fé? Como é que nós podemos buscar forças para que a gente possa viver da maneira prática o evangelho que nós conhecemos, o evangelho da salvação? Davi, ali escrevendo esse salmo, ele nos ensina como é que nós podemos fortalecer a nossa fé. Ali ele, durante os 5 primeiros versículos, ele ensina como infundir na nossa mente, no nosso ser, na nossa alma, os valores do Evangelho. É interessante o que ele escreve ali. Nós não vamos abordar todo o salmo. É um salmo, de certa forma, grande. Nós precisaríamos pelo menos de 1 hora aqui para abordar. Nós vamos ver só a primeira parte. Geralmente esse salmo ele é dividido em 3 partes. E essa primeira parte que a gente vai abordar aqui é Davi conversando consigo mesmo. É um monólogo, aonde ele infunde na sua mente, na sua alma, no seu interior, através das bênçãos do Evangelho. Parece estranho, né, falar que o Salmo está falando do Evangelho, mas é isso mesmo. O Salmo 103, ele é um dos salmos que mais aponta para o Evangelho. É um dos salmos que mais destaca a mensagem do Evangelho. É um salmo dos mais evangelísticos, por assim dizer. Só nesses 5 versículos iniciais, a gente vai perceber o tanto que esse salmo fala a respeito da mensagem do Evangelho. E ali ele buscando infundir na sua mente, para fortalecer a sua fé, ele fala a respeito do que significa o Evangelho. E é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e fazer algumas reflexões a respeito desse salmo. Salmo 103, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra: Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Essa é a primeira parte desse salmo. É um hino de louvor, é um hino onde ressalta as bênçãos de Deus, os atributos de Deus, e nos ensina a glorificar o nome do Senhor da maneira correta. E isso fortalece a nossa fé. Quando meditamos nesse salmo, somos fortalecidos para que possamos cumprir o que diz a mensagem do Evangelho e os apontamentos que ele faz aqui a respeito do Evangelho. Perceba que ele começa esse salmo falando: bendize ao Senhor, ó minha alma. E se vocês forem lá para o final, no versículo 22, como é que ele termina? Bendize ao Senhor, ó minha alma. Ele inicia e termina esse salmo com esse louvor, com esse chamamento para bendizer
ao Senhor, ó minha alma. Quando ele diz a minha alma, ele está se referindo ao seu íntimo, ele está se referindo ao seu interior, ao seu eu, ao seu profundo. É um louvor racional, consciente, interior. É um louvor de dentro para fora. Bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, reconhecer os seus atributos. É assim que ele inicia. É assim que ele busca fortalecimento. Ele não deixa o seu eu ao bel prazer. É como se ele estivesse despertando o seu íntimo. Busque ao Senhor. E não só isso, ele continua, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando ele diz tudo que há em mim, ele está falando da sua integralidade. O seu eu integral, todo o seu ser. É assim que nós devemos buscar o fortalecimento para vivenciar o Evangelho, para vivenciar a nossa vida cristã com integralidade. Não só um louvor da boca para fora, não só um compromisso aos domingos, mas uma vida inteira de louvor a Deus, de buscar intimidade com Deus, de se derramar diante de Deus. É de dentro para fora. É buscando a Deus o nosso íntimo, com todo o nosso ser. Não de maneira parcial, não só quando nos convém, mas com todo o nosso ser. É assim que nós devemos buscar a Deus. É assim que nós devemos buscar trabalhar a nossa mente para cumprir aquilo que Deus determinou para cada um de nós. No verso 2, ele continua e ele diz: bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aqui ele continua trabalhando o seu íntimo, o seu interior, agora relembrando o que Deus fez por ele, relembrando as bênçãos de Deus na vida dele. E eu pergunto, qual é o maior benefício que Deus pode nos dar? É a salvação. O maior benefício, a maior bênção é nos reconectar a Deus através do sacrifício de Jesus, através da justificação, através da graça. Nós somos reconciliados com Deus. Essa é a maior bênção, essa é o maior benefício. A partir do momento que eu busco a Deus, entendendo o que Ele fez por mim, a minha mente vai sendo fortalecida, a minha fé vai sendo trabalhada pelo próprio Espírito Santo, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Ele nos ordenou, para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, a carregar o fardo uns dos outros. E aqui ele, a partir desse verso 2, do 3 ao 5, ele vai falar dos benefícios. É o evangelho puro. E que bênçãos são essas? Que benefícios são esses? Do verso 3 ao verso 5, a gente pode procurar os verbos que indicam esses benefícios. Perdoa, redime, nos coroa, satisfaz, nos renova. Agora, olha como tem apontamento tão evidente para a mensagem do Evangelho. Aí no verso 3, ele começa a falar a respeito dos benefícios e falar a respeito de perdão. É o Senhor quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. É como se ele estivesse dizendo para a sua alma, para o seu ser: não te esqueças que somente o Senhor é quem nos perdoa. É somente o Senhor
que se esquece das nossas iniquidades. Na versão NVI, diz que é Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Iniquidades e pecados são equivalentes. É o Senhor quem perdoa as nossas transgressões. Nós estávamos fadados à morte eterna. E Ele nos perdoa das nossas iniquidades. E quando eu medito a respeito dessa graça que foi concedida, do perdão dos pecados, o meu coração é trabalhado. Eu tenho um coração que tem mais tendência para perdoar, um coração perdoador. Eu tenho um coração mais compassivo, mais predisposto a perdoar as pessoas, a perdoar as ofensas. Olha a importância que tem de nós meditarmos e infundir na nossa mente o que Deus fez por nós. Isso é o evangelho puro. Através de Jesus Cristo nós fomos perdoados. As boas notícias da salvação chegou até nós e fomos perdoados. É Ele quem perdoa. E diz aqui no verso 3 também, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Que pior enfermidade nós podemos possuir, senão a enfermidade da nossa alma, a enfermidade espiritual. Um coração que não reconhece a bondade de Deus, uma mente cauterizada, que perdeu a sensibilidade do pecado, uns olhos que não enxergam o agir de Deus na nossa vida, uma boca contaminada com o pecado. Tem enfermidades piores que essas, mas a palavra de Deus diz que é Ele quem sara as nossas enfermidades. Ele sara a nossa cegueira. Ele sara a doença da nossa alma. E se for da vontade dele, ele sara também as doenças físicas. E é importante reconhecer o agir dele também em nossa vida física. Graças a Deus estamos aqui hoje reunidos porque tivemos condições físicas de estar aqui. É bênção de Deus. Mas aqui, como nós estamos colocando na presença do Evangelho, o maior benefício é a cura da nossa alma. E é preciso reconhecer, é preciso nós lembrarmos, é preciso estarmos fortalecidos nessas verdades, para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa levar essa mesma mensagem a outras pessoas, para que a gente possa ajudar o próximo, para que a gente possa suportar o irmão que é mais fraco na fé. No verso 4, diz assim: é Ele quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia. Irmãos, já pensou se nós não fôssemos redimidos? Se os nossos pecados não fossem perdoados? Nós estaríamos condenados ao inferno, condenados ao sofrimento eterno. Quando ele diz que ele redime a nossa vida da destruição, nós estávamos mortos, mortinhos da silva, nos nossos delitos e pecados. Aí a palavra continua dizendo que ele vem e nos coroa, sem merecimento algum. Nós estávamos destinados à destruição. É ou não é o Evangelho? É ou não é um salmo ensinando a meditar no Evangelho e a infundir na nossa mente essas verdades que o Evangelho nos proporcionou e que nós vivenciamos em nossa vida? É ou não é uma maneira de nós
nos fortalecermos, nós valorizarmos ainda mais o sacrifício de Jesus e o plano salvífico de Deus. Nós estávamos mortos, mas Ele nos coroa. E não coroa de qualquer jeito. Diz aqui, com uma bondade amorosa. Não é uma bondade interesseira. Tem muita gente que é bonzinho por aí, mas tem algum interesse por trás. Com Deus não é assim. É graça. Nós não merecíamos. E mesmo assim Ele coroa cada um de nós com a sua bondade amorosa e tenra misericórdia. Uma suave misericórdia. Um perdoar misericordioso. É assim que Ele nos ama, que Ele nos trata, que Ele nos resgatou. Eu tenho valorizado isso na minha vida. Eu tenho me fortalecido através dessas verdades. Eu tenho ou não tenho condições de ajudar as pessoas, sendo que eu possuo essas verdades na minha vida, que eu entendo essas verdades na minha vida. Então, meus irmãos, a gente só consegue conectar a mensagem do Evangelho com a prática dessa mensagem se eu entender o que é o Evangelho. E o Evangelho é tudo isso aqui que o salmista está meditando nele e está infundindo, está falando, minha alma, bendize. Nós somos alvos desses benefícios. E assim nós vamos prosseguindo para o alvo. E no verso 5, essa parte aqui do Salmo, onde ele encerra esse monólogo, lembrando mais uma vez que ele é o próprio salmista falando consigo mesmo, com o seu interior, com o seu íntimo. Ele diz assim no verso 5, é Ele quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a águia. Ele é nosso provedor. É através dele que nós somos o que somos. É Ele quem provê o físico, o espiritual. A obra é completa. Ele provê todas as coisas. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso me fortalecer nessas verdades. Entender que é Ele quem é o meu provedor. Que se Ele me chamou, Ele vai me capacitar. E é Ele que vai me fortalecer. E é Ele que vai me conduzir. E eu posso confiar na fidelidade do Senhor. E Ele diz também que é Ele que renova as nossas forças para a glória dEle. Para que nós possamos viver para a glória dEle. Para servir a Ele e para servir aos irmãos. Agora, meus irmãos, o que é importante a gente entender? Essas bênçãos que o salmista ele relata, até o ímpio gostaria de tê-las. Até o ateu. Pergunta para qualquer uma pessoa se ele não gostaria de ser perdoado por alguém. Pergunta para qualquer pessoa se ele não gostaria de ter as suas enfermidades saradas. Pergunta para qualquer pessoa se ele não gostaria de ser coroado com bondade amorosa e suave e tenra misericórdia. Pergunta para qualquer pessoa se ele não gostaria de ser provido de coisas boas e de ter as suas forças renovadas todos os dias. Todo mundo gostaria de ter. Agora, o que faz a diferença, como cristão, como chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é nós entendermos o propósito de cada uma dessas bênçãos.
É aí que nós colocamos em prática a mensagem do Evangelho. É aí que se conecta. É aí que nós buscamos fortalecimento. É aí que nós ajudamos o próximo, o irmão. É aí que nós vamos verdadeiramente fazer o que Deus espera de nós. Então não adianta a gente só desejar. Por exemplo, um ímpio, ele gostaria de receber coisas boas, foi o último tópico que nós vimos aqui, para viver bem. Agora, aquele que crê, ele pode viver bem, mas ele também vai ajudar o próximo. Ele vai contribuir para o reino. E assim, com todas essas bênçãos aqui, receber para ser um canal, para ser um instrumento, para trabalhar pelo reino, para ajudar a carregar o fardo do próximo, que é o tema que o pastor vai pregar aqui. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar. Que nós precisamos buscar fortalecimento. Que nós precisamos buscar entender verdadeiramente o que é o Evangelho na minha vida, para que eu possa praticá-lo da maneira que Deus nos ensinou. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vou pedir para o pastor Marconel estar orando pelo pastor Júnior e convidar a equipe de louvor para louvarmos ao nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
são pra te servir. Meus dons preciosos são os seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória, o rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vou ver essa oportunidade. Bem, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua mensagem. Continue falando conosco através do pastor Júnior, que a boca dele seja usada, Senhor, através do Teu Espírito, para falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que seja palavras de admoestação, palavras de consolo, palavras, meu Pai, que trazem para nós aquilo que nós mais necessitamos. Que a Tua mensagem seja clara, que os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração estejam abertos para ouvir a Tua mensagem e para colocar em prática. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço pelos irmãos que estão conosco, os que nos assistem. Eu peço que abra a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Nós vamos dar início ao capítulo hoje. Como o irmão Franklin bem adiantou, hoje o tema dessa mensagem é levando o fardo um dos outros. Eu quero recordar aos irmãos do contexto imediato dessa mensagem, que Paulo trouxe no capítulo 14. Paulo exorta a igreja a conviver irmãos fortes e fracos, não fortes e fracos fisicamente, mas espiritualmente, no conhecimento, na maturidade da palavra de Deus, focando na unidade e na aceitação mútua da igreja. Isso com a finalidade que Deus seja glorificado. Ele diz que foi Deus que chamou tanto o forte quanto o fraco. Ele diz que Deus é que sustenta a sua igreja. Então, é neste texto, nesse contexto, que a gente vai ler o capítulo 15, do verso de 1 a 13. Eu vou buscar ser bem breve. O texto é bem explicativo, né? Esse texto do capítulo 15, Paulo continua falando sobre essa aceitação mútua do povo de Deus. Ele nos ensina a importância dos cristãos maduros apoiar aqueles que têm pouca maturidade, uma fé fragilizada, né? Isso para que seja priorizada a edificação do próximo, né? Para que ele seja abraçado por aquele irmão que tem mais conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso para que Deus seja glorificado. O intuito da palavra de Deus é glorificar Deus, irmãos. Não é o pastor, não é o irmão que tem sabedoria, não é o irmão que tem mais ou menos dom. A glória sempre é de Deus. Amém? Nós vamos ler do verso 1 a 2, vai falar sobre guardar o próximo, agradar ao próximo, né? Não a nós mesmos. No verso 3 nós vamos ver que Jesus, como um exemplo, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo perfeito, irmãos. Se você olhar para Jesus, não tem como errar. Esquece o pastor, esquece a roupa do pastor, esquece a fala do pastor. Observe a Bíblia. Observe o que ele fala de Jesus. O verso 4 vai falar sobre o propósito das Escrituras, para que servem as Escrituras, e no 5 até o 7 nós vamos falar da caridade e acolhimento, e finalizando do 8 ao 13, Deus é a nossa esperança, né? Então, com isso em mente, nós vamos dar início à leitura no capítulo 15, que diz assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim.
Porquanto tudo que for escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos conceda perseverança e encorajamento, deles também disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo, com Jesus Cristo, para que com uma mesma convicção e uma só vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. O verso 9. E para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. O verso 10 diz: e diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com seu povo, e mais, louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-nos todos os povos. E 12, Isaías enfatiza e declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Como Deus é maravilhoso, né? Deus aqui revela o seu plano de salvação para todos os povos em todas as partes do mundo. Que os judeus achavam que era o povo escolhido, o povo único, mas a promessa de Deus tem nos alcançado. Aqui, irmão, no verso 1 e 2, ele vai dizer assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Aqui, como já foi esclarecido por diversas pregações, forte e fraco, está falando de conhecimento, de maturidade. Porque muitas das vezes, só estou falando para recordar, irmãos, algumas pessoas se prendem a dias, se prendem a tradições, se prendem a pormenores que não influenciam na salvação. Mas é um fardo na vida da pessoa. Então nós que temos o conhecimento de que isso vai influenciar ou não na salvação da pessoa, nós temos que saber lidar com essa pessoa. Não lhe condenando, mas também não deixando a pessoa leiga no assunto. É por isso que nós temos que participar de cultos, estudar e ler a Bíblia, para que tenhamos conhecimento para compartilhar com o irmão. Aí você fala: pastor, mas não adianta. Você não tem que se preocupar com isso. Isso é poder de Deus. Isso é papel do Espírito Santo revelar a verdade no coração daquela pessoa. Afinal de contas, nós somos ou não somos cristãos, pequenos cristos. E o nosso papel é justamente esse. É levar a verdade àqueles que ainda não tiveram a verdade revelada em seus corações. E isso, irmão, é um papel sério da igreja. Na verdade, esse é o papel da igreja no mundo. Ser representante de Cristo em toda e qualquer esfera da sociedade. Não querendo estar lá para aparecer, mas não deixando as situações te obscurecer. Você tem que ser luz no meio das trevas. A pessoa que tem um conhecimento fraco, curto, que ela foi criada dentro de um contexto diferente do seu, sabe-se lá o que passado na cabeça daquela pessoa? Se ele for um chamado, se for um cristão, irmão em Cristo, irmãos, nós temos que compartilhar a verdade com ele. A bem verdade é que tanto as pessoas que têm muito conhecimento cristão, são mestres no Evangelho, no Velho Testamento, essas pessoas serão salvas, assim como os que não são. Assim como ovelhas que precisam de ser alimentadas, mas é o meu papel, o seu papel, que recebemos algum tipo de dom, determinado dom, compartilhar com os irmãos. Por que isso? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Um corpo bem nutrido, bem forte, ele funciona bem. Esse é o nosso papel.
É isso que Paulo quer que a gente entenda. Né? Não é disputar. Porque, irmãos, se você entrar um pouquinho nas redes sociais, é uma vergonha. Ali é uma disputa de saber. Quem sabe mais, quem concorda mais, aí vem com argumento, vem com o ensino de herminianos, vem com... Gente, é uma confusão, isso não edifica ninguém, não leva nada para frente. Aí um sai do grupo, outro xinga o outro e fala que é da igreja tal, esse é porque é da igreja... A igreja de Deus não existe nem placa. Não existe placa. Então, assim, vai ganhar o que com isso? São pessoas imaturas, são fracos na fé. Não entre nessa conversa. Então, ele diz, nós que somos fortes, temos o dever. Dever aqui, irmãos, é obrigação. Nós somos obrigados, é isso que a palavra está dizendo, nós somos obrigados a suportar. O que é suportar aqui? É levar, é ajudar, é fortalecer aquele irmão. Nós temos a obrigação de ajudá-lo a ter entendimento, a carregar esse fardo. E para ele, às vezes, é um fardo. Às vezes, algumas pessoas foi criado em determinada denominação pelos avós, pelos pais, e leva aquilo cativo na mente. Não consegue se livrar de determinadas práticas. Jesus, ele nunca confrontou as pessoas no intuito de humilhá-la ou mostrar que ele sabia mais. Ele enfrentou líderes espirituais, líderes governamentais, pessoas leigas, pessoas instruídas, mas sempre com amor. O confronto dele era para revelar a verdade. É por isso que ele é nosso modelo. Não, pastor, não, fulano. Nós temos que segui-lo. Nós devemos suportar as fragilidades, ou seja, fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Não que não haja competição de conhecimento. Você já imaginou se os apóstolos, que foram 12 homens chamados por Deus para edificar o evangelho, tratasse todos os demais com diferença? Não, nós somos chamados pelo próprio Cristo. Quem é você na fila do pão? Gente, o reino de Deus, ele é perfeito. Ele é feito baseado no amor, que é algo difícil para o ser humano entender. Porque nós temos uma compreensão de amor diferente do amor de Deus. Como o irmão Franklin trouxe, é o amor na prática. Não amor falado, não é dizer eu te amo, eu me importo com você. É você, de fato, se importar e ajudar nas fraquezas. Lá em Mateus 25, diz que quando você ajuda o seu irmão, é ao próprio Deus, ao próprio Cristo que você está ajudando. Então, irmãos, nós temos que ter isso na mente. Se você é um homem, uma mulher, que entende que você foi chamada e separada para ser cristão, para ser santo, separado, né? Você tem que agir dessa forma ou buscar se esforçar. Porque a fé, ela é dada por quem? Por Deus. Mas nós temos que buscar exercitar essa fé. Como? No conhecimento da verdade. Porque a verdade te liberta das mentiras que o mundo te coloca. Que o mundo tem colocado de geração em geração. Quando eu falo geração em geração, não estou dizendo somente da época dos apóstolos. Sempre foi assim. O ser humano, desde a queda, irmão, até o último dia, até Jesus voltar, ele sempre terá o coração corrupto, ganancioso, mentiroso. Então, a primeira luta é contra nós mesmos. Esvaziando-se de nós mesmos, como Jesus fez, para agradar ao outro. É simplesmente isso o evangelho. Então Paulo continua. Em vez de agradar nós mesmos, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para o quê? Para o aperfeiçoamento dele. Para que ele cresça, para que ele seja aperfeiçoado. Para que ele tenha conhecimento, assim como hoje você tem. Para que ele entenda que a vida não é cheia de demônio, não. Para que ele entenda que se você deixar de dizimar ou dizimar na igreja, isso não muda a sua salvação. A sua salvação não está presa a dízimo, a favor, a oração de pastor. Que o mesmo Espírito que mora no meu coração habita no seu. Que Jesus morreu por todo aquele que nele crê, que antes foi escolhido, antes da fundação do mundo.
Para que ele entenda que o demônio, que o maligno só tem ação na minha, na sua vida, se houver permissão daquele que pode todas as coisas. Não viva debaixo da asa de pastores, de congregações, escravos de homens, açoitados pelo medo de ir para o inferno. Então a minha e a sua obrigação não é parar no meio da pista, parar os carros ali, com a Bíblia na mão, entregando panfleto. Não, irmão, é lá onde Deus colocou você. Se for no trabalho, se for no colégio, se for num grupo social, onde Deus te colocou. Quando você tiver a oportunidade, não se cale. Quando eu falo não se cale, não é para você ficar gritando não, irmão. Você vai sentir no coração quando for para você falar de Deus. Às vezes um casal, um amigo seu que está passando por dificuldade no casamento, fala de Deus para ele. Fala que Deus não é a favor do divórcio. Fala para ele que a família é um plano, um projeto de Deus. Aquele filho ou filha, aquele adolescente que conversa com você, que está mexendo com drogas, ou está indo para o lado do homossexualismo, se você tiver a oportunidade, fale com ele. Isso não agrada a Deus. Isso é amor na prática. Isso é você se importar com o outro, independente do que vão pensar de você. Mas você é careta. O mundo já não está mais assim, o mundo é moderno. Não. Deus diz assim, eu não mudo, eu sou o mesmo. As coisas de Deus, gente, são imutáveis. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quando ele diz isso, ele quer dizer que a palavra dele é infalível. As promessas dele são eternas. Assim como as cobranças que ele traz para a sua igreja. Da santificação. Então, para muito claro, como o irmão Frank maravilhosamente trouxe, né? Primeiro Deus acima de toda coisa, as coisas, e depois o próximo, assim como nós. Uma equiparação aí, irmãos. Será que você tem empatia pelo próximo? Será que você consegue se colocar no lugar daquela pessoa? Isso que é empatia. É você estar conversando com uma pessoa sobre determinado assunto cristão, evangélico, espiritual, e você perceber que a pessoa está totalmente perdida. E você, gente, mas o que está passando nessa cabeça? Como foi que ela entende? Quem colocou isso na cabeça dela? Você tentar se colocar no lugar dela para que você consiga mudar o pensamento dela através da verdade. Ou se ela te ataca por você ser um cristão, pelo seu modo de vestir, de falar, porque cristão tem uma marca registrada, irmão. Ele busca ser correto com as suas coisas. Ele busca se vestir dignamente. Ele busca se falar de uma maneira que não desagrade a Deus. Ele busca ser cordial com todas as pessoas. É um esforço que o cristão tem, não por nós mesmos, porque nós fomos chamados para isso. Paulo nos diz isso, que vocês todos tinham uma vida assim, mas hoje vocês foram chamados, foram transformados, devemos ser dignos desse chamado. Então é justamente isso, irmãos. E ele continua. No 3 ele diz assim, pois também Cristo não agradou a si mesmo, a si próprio, mas como está escrito. Aí aqui Paulo vai citar o Salmo 69. No verso 9 ele diz assim, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Aqui ele está falando sobre a ofensa da casa de Deus. Vocês lembram quando Jesus entrou no templo? Que as pessoas estavam chafurdeando lá dentro, fazendo de negócio a casa de Deus, insultando a casa de Deus. Então, aqueles insultos no Pai, Jesus tomou para si. Então, quando insultar o Evangelho, você não pode se calar. Você deve confrontar a pessoa com a verdade. Porque o pecado e a omissão estão do mesmo lado. Se você sabe a verdade, você se cala, você é omisso, você está pecando do mesmo jeito, irmão. Então, se você conhece a verdade e não fala, você está pecando. Se você tem conhecimento da maneira que Deus quer que o povo de Deus haja, e você busca agir desse jeito, e está vendo um irmão, eu não estou falando um irmão que não conhece a palavra de Deus, um ímpio. Eu estou falando um irmão que, de fato, você sabe que ele é irmão, mas é um fraco. Você tem que ajudá-lo, você tem que socorrê-lo. Você tem que preservar
o reino de Deus. Ele continua no verso 4 dizendo assim: portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provegentes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. O que Paulo está dizendo aqui é que todo o Evangelho, o que foi escrito lá, foi para nosso crescimento, foi para nos ensinar a como se portar, a como congregar, a como viver em unidade, a como sermos um só. Então ele falou que todo o povo foi chamado para a circuncisão, todo o povo de Deus foi chamado para ser marcado. Todo o povo foi chamado para guardar um dia específico. Todo o povo de Deus foi chamado para fazer um sacrifício. Então, ele quer que eu e você entendam o seguinte, assim, o povo de Deus deve agir diferente. E no Velho Testamento, era o único povo que agia dessa forma. O resto vivia adorando vários deuses, vivia de todas as formas, com tantos pecados que eu não vou comentar aqui. Mas o que Paulo quer mostrar para mim e para você, que o povo de Deus tem que agir de uma forma diferente do mundo. É para isso que a Bíblia foi escrita, para nos nortear. Ele continua dizendo, no 5, que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente, ou seja, de acordo com Cristo. Então, a oração dele é que Deus nos conceda ou permita que a gente tenha coragem e perseverança e a disposição de pensar de uma única forma, de acordo com que Jesus, unânimes, em um só pensamento, em um só espírito, em um só propósito. Ou seja, tudo voltado para o reino, tudo voltado para Jesus, tudo voltado para glorificar Deus. Para que, com uma mesma convicção e uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o intuito final. Todas as coisas. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito, lá da terra dos faraós, Deus usou a vida de Moisés e Deus foi glorificado na vida de Moisés. Nós sabemos disso. Da mesma forma, o nome de Deus foi glorificado quando ele usou o faraó. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, que já era duro, Deus também foi glorificado ali. Então, ou de uma forma ou de outra, Deus sempre será glorificado. Mas nós, que fomos chamados para viver eternamente com Ele, nós temos que glorificá-lo com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de lidar com o próximo. Quando eu falo aqui, levar o fardo do outro, do irmão, eu deveria ter dito, né? Eu digo agora, que não é diferente com o ímpio, não, irmão. Você também tem que tratá-lo da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Porque, certa vez eu usei um exemplo aqui, e se aplica hoje. Deus agiu como se ele tivesse pegado um monte de mangas num cesto, tudo, prestes a estragar, e catou umas para si. O resto ele jogou fora. Então não há diferença entre nós e os ímpios. Nós não somos melhores do que eles. Todos estavam perdidos. Ele escolheu para si alguns. Essa é a diferença, irmãos, daqueles que foram chamados para glorificar Deus. Então, quando você olhar para uma pessoa que está, por exemplo, como o irmão Frank bem alertou aqui, hoje para nós é o primeiro dia da semana, dia de adorar a Deus. Mas para o mundo é domingo de carnaval. Eles estão festejando a carne, os pecados. Uma hora dessa já deve ter gente morta, drogada. Tantas coisas acontecendo por aí, enquanto nós estamos aqui exaltando o nome de Deus. Não por obrigação, mas porque nós somos chamados para isso. E nós temos prazer nas coisas de Deus. Porque o Espírito Santo colocou isso no meu e no seu coração. Nós poderíamos não estar aqui hoje. Muitos de nós estamos cansados. Muitos de nós poderiam ter programado uma viagem ou ficado em casa. Mas nós estamos aqui. Porque o Espírito Santo ele nos impeliu a estar aqui. Assim como Paulo, que estava viajando, queria ir para um determinado lugar, o Espírito Santo impeliu para ele ir para outro lugar.
Então nós somos movidos pelo poder de Deus. Por que, pastor, que acontece dessa forma? Porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos comprados. Nós somos resgatados. Então, o nosso coração, dentro da nossa mente, do nosso ser, habita um Espírito Santo, que comunica ao nosso espírito sobre o que agrada ou não agrada a Deus. Então, por isso, nós temos que ter esse contato fraternal, espiritual, congregacional, para que cresçamos no conhecimento da verdade, alimentando uns aos outros. Quando o irmão vem à igreja, ele me fortalece. Eu sei que o irmão é assíduo, o irmão está lá o tempo todo orando, buscando, e eu vou também, fortalecendo uns aos outros. O que está fraco na fé é fortalecido pelo que está forte. Eu não tenho um dom de cantar, mas eu fico tão feliz quando a irmã canta. Eu me encho de alegria, de paz no espírito. Fortalece um ao outro. Eu saio daqui cantando. Então, esse é o propósito da igreja. É ser única. O mesmo espírito, a mesma adoração, o mesmo propósito. É isso que Paulo está querendo que eu e você entenda aqui. E ele continua dizendo, aqui no verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Isso aqui é interessante, irmão, no verso 7. Portanto, acolham, recebam, abracem uns aos outros, como Cristo também vos aceitou da maneira que você era. Cheio de pecado, cheio de mentira, torto, chafurdado na lama, muitas das vezes. Daquela forma que nós vivíamos, Cristo nos aceitou, para que hoje nós possamos glorificá-lo. Então nós não devemos olhar o defeito do outro, nós devemos olhar quem nós éramos e quem nós somos hoje, mensageiros de Cristo. Embaixadores, representantes do céu. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que praticar essa diferença, não só na fala. Será que é difícil para um irmão que tem toda a condição hoje, seja financeira, seja de tempo, de tudo? Será que esse irmão, ele vê dificuldade de ajudar o que está precisando? Será que é difícil para a gente? Irmão, é difícil. Porque nós somos escravos da carne. Como assim, pastor, escravo da carne, se o Espírito habita em nós? Porque é uma briga, irmão. É uma briga do Espírito contra a carne. O Espírito quer ajudar, mas o corpo fala, não, fica aí, descansa. O outro que se vire, você trabalhou, você lutou. Você fez sua parte, o outro não fez. Se Jesus pensasse assim, hein? Se Jesus pensasse assim, coitado de nós. Eu sou Deus, eu sou o que sou. Eu vou acabar com todo mundo e vou fazer um novo povo. Um povo que me ame, que me respeite, que não peque. Aliás, eu vou fazer um monte de anjo. Não quero saber desse povo, não. Será que Jesus é inferior a nós? Para se rebaixar tanto, a vir num corpo, nascer de mulher como nós, se sujeitar a tudo que se sujeitou, para ser um exemplo, somente para isso, para ser um exemplo. Isso é algo que não cabe em nossa mente. É um amor que nós não compreendemos. Está além da nossa compreensão. Paulo já falou sobre isso também. Que muitas das vezes nós até poderíamos morrer por alguém que nós conhecemos, um amigo. Mas dificilmente um estranho. E ele morreu por prostitutas, por ladrão, por mentirosos, por políticos corruptos. E muitas das vezes até por homossexuais que, recebendo a palavra de Deus, a verdade, se converteram e hoje têm vidas mudadas. Isso aqui, irmão, um corpo, não é nada. Isso aqui é apenas uma casa que eu habito, que você habita, por um breve período de tempo. Nós somos o fôlego de Deus, nós somos eternos. Nós somos almas viventes. Assim que nós morrermos, nós vamos voltar para Ele, para estarmos eternamente com Ele. Então, esses pequenos dias, esses pequenos poucos dias que estamos aqui, nós temos que honrá-lo. Nós temos que buscar fazer tudo para todos, como se estivesse fazendo para Ele.
Isso agrada a Deus. Isso é o culto perfeito. Aí você vai chamar a atenção de Deus. E o que nós devemos fazer aqui é chamar a atenção de Deus. Por que já Davi chamou a atenção de Deus? Quando enviou o profeta para ungir um rei. Porque aos olhos do profeta, Samuel seria qualquer um menos Davi. Então, irmão, quem escolhe é Deus. E se ele te escolheu, ele viu algo em você que só ele sabe. Você é sacerdócio santo. Você é chamado para representá-lo aqui. Então, vista a camisa. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua aqui. Afirma, pois, que Cristo se tornou servo dos que não são da circuncisão, dos que são da circuncisão por amor da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Aqui ele está falando que ele veio como judeu. Ele confirmou que veio chamar os judeus, que Deus tinha feito uma promessa para chamar o povo eleito. Mas vocês já ouviram aquela frase que diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos? Se aplica aqui. O povo judeu foi o primeiro a ser chamado, mas rejeitou o Messias, tornou-se último. Então, Jesus pegou o evangelho e espalhou para todos quantos o receberem. Foram feitos filhos de Deus. E é aí que nós entramos na graça. Nós gentios, não há mais diferença entre judeu e gentio. Não há mais diferença. Não precisa mais fazer sacrifício. Não precisa mais guardar o sábado. Não precisa mais fazer penitência, pagar promessas. Precisa ser obediente a Deus, ser imitador de Cristo. Somente isso que ele quer. O sacrifício perfeito já foi feito. Cristo já morreu por nós. Ele continua. E para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Aqui ele vai citar Samuel, segundo Samuel. Aqui ele faz várias citações, irmãos, para fortalecer esse discurso dele na carta aos Romanos. Por que ele faz isso? Porque, assim como as igrejas, nas cartas que os pastores trouxeram e estão trazendo, sempre houve briga e discussão dos gentios com os judeus. Porque eles não entendiam, nem queriam aceitar que os gentios, chegando agora, sem fazer sacrifício, sem se circuncidar, sem guardar sábado, teriam os mesmos direitos. Ciúmes, vaidade, orgulho. Tanto que Jesus conta a parábola do filho pródigo, para simbolizar o judeu e o gentio. O filho mais velho, de forma alguma, queria aceitar que o pai o abraçasse, porque ele veio cheio de pecado. Então, o que Paulo está mostrando é justamente isso aqui. Para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda ele diz, agora ele vai citar Deuteronômio 32, e diz ainda, alegrai-vos os gentios juntamente com o seu povo. E mais, ele vai falar um Salmo 117 agora. Louvai ao Senhor todos os gentios e louvem todos os povos. Agora ele vai citar Isaías dizendo, enfatizando, declara, brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Aqui ele está falando da promessa que ele fez a Davi. Da raiz de Jessé. Então ele fez a promessa a Davi, Deus fez a promessa, de que da família dele, da raiz dele, sempre teria um rei. E haveria um rei que reinaria por toda a eternidade. Jesus, que veio de Maria e de José, da tribo de Judá, cumprindo essa promessa. Que isso significa, irmão, que Deus sempre cumpre a sua promessa. Deus sempre cumpre. A questão é, nós cumprimos a nossa? Porque quando nós declaramos crer na Bíblia, quando nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus e é infalível, nós devemos seguir e viver por ela. E ela está dizendo aqui claramente que nós devemos amar o outro como nós mesmos. Ela não diz que nós devemos avaliar
Se o irmão merece ser amado, se merece ser ajudado, dependendo do meu ponto de vista, do meu humor, da minha condição. Não, ele não fala isso. Falar em condição é muito mostrado mundo afora que quem mais ajuda o próximo são os que menos têm. Vocês já perceberam isso? Geralmente, irmãos, aquelas pessoas que menos têm são as que mais ajudam. Quando é diferente, é para aparecer, é para se eleger. Logo, no próximo ano, é candidato a alguma coisa. Ou está lançando uma música nova. Ou está lá nas redes sociais. Mas humilde, de coração, aquele que ama de verdade, ama, eu digo assim, na prática, ele faz no anonimato. Ele doa um fardo de arroz por necessitado, doa enchente. Ele manda uma roupa, ainda que seja usada, mais limpinha. Por amor, por empatia. E o mundo está precisando de empatia. O mundo está precisando de verdadeiros cristãos. O mundo está precisando de pessoas comprometidas com o Evangelho. Não ouvintes do Evangelho. Pessoas que vivam de fato. Que se hoje chegar, que não é o nosso caso, chegar um momento em que as igrejas serão perseguidas aqui no Brasil, será que você vai mudar de time? Será que você falou, não, eu não sou cristão, não. Eu ia lá, que eu estava visitando a igreja, eu estava pensando só. Ou você vai fazer como os apóstolos, eu não sou digno que me mate de cabeça, na cruz de cabeça para cima, me bota de cabeça para baixo. Eu não sou digno. E aí, na hora do aperto? Se nós não conseguimos ajudar, praticar, amar o nosso irmão, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? É assim que a Bíblia está falando, irmão, não é assim? Ela diz isso, exatamente isso. Se você não ama o seu próximo, como é que você ama a Deus? Que você nem vê? Se você for avaliar assim, você nunca viu? Como é que você diz que ama? Essa é a diferença do verdadeiro cristão. Eu amo porque eu creio que a palavra diz dessa forma. Eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu sou movido por fé. Assim como Jesus voltará, nós cremos. Assim como domingo passado nós celebramos a ceia do Senhor aqui, né? Dizendo que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele voltará. Nós cremos nisso, por isso nós fazemos. É uma ordenança, ele falou, fazeis isso em minha memória, até que eu volte. Da mesma forma que ele deu esse mandamento, ele diz para mim e para você essa noite, ame o teu próximo. Tenha empatia com o teu próximo, se coloque no lugar dele, assista o teu próximo, leve o fardo dele. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Porque a igreja é o pronto socorro do povo de Deus. Ah, mas essa pessoa problemática está no lugar certo. Aqui é o hospital mesmo. Aqui é o hospital. Procura um irmão que você tem mais intimidade, desabafa, conversa, pede conselhos. A Bíblia não diz que é no meio do conselho que há sabedoria? Então pratique a Bíblia. Irmão, eu estou enfermo, peça oração. Peça oração, irmão. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito com seus efeitos. Será que não tem um justo aqui dentro? E justificados nós somos por Cristo. Eu quero encerrar, irmãos. No verso 3 diz assim, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz. Detalhe, à medida da vossa fé. À medida da nossa fé. Por que uns alcançam mais do que outros? O que Jesus disse, vocês lembram? Se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, você vai dizer para aquele irmão, sai daqui e já vai para lá que ele vai. Então, o que move o cristão é a fé. Você crê que você é filho de Deus, você crê que você é embaixador, você crê que essa palavra é genuína, a palavra de Deus, você crê que essa palavra de Deus ele deixou para mim, para a sua instrução. Então pratique ela. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da fé nele. Não é em outra coisa também não, é em Cristo. Não ponha sua fé em Maria, em José, em Pedro e Antônio. Muito menos no coitado do pastor.
para que transbordeis. Não é se encha não, viu, irmão? Não é para encher, é para transbordar. De esperança pelo poder do Espírito Santo. Você quer uma coisa melhor do que essa? Você se transbordar de paz. O mundo está acabando, você está endividado até o fio de cabelo. Cheio de problema na família. E você só está esperando Jesus voltar. Isso aí eu resolvo amanhã. Se não resolver, depois da manhã. Se não resolver, vai ser depois também. Nada tira a sua paz. Por quê? Porque o teu alvo não é aqui. Não estou falando com isso para sermos desorganizados, irresponsáveis. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre foco, sobre reino, sobre eternidade, sobre amor na prática. Lembra que Jesus falou para Marta e para Maria? Eu não vou tirar o que ela escolheu melhor. Você quer lavar a louça, você lava. Ela quer estar comigo. E hoje, o nosso estar com Deus é estar alimentando um com o outro. Esse é o nosso estar com Deus. Nós não somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai? Então isso justifica essa fala. Nós devemos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Se nós formos um com Ele, irmãos, nós vamos ser um com cada um. Nós vamos ser, de fato, a igreja. De fato, uma comunidade cristã, o corpo. Onde isso aqui, ó, que fala do Cristo, é a cabeça. É o que norteia, é o que guia, é o que ensina, é o que dá as decisões. Amém, igreja? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Esse capítulo 15 é bem rápido, porque ele é continuado do 14. No 16 nós vamos dar a encerramento da carta de Paulo aos Romanos, com agradecimentos e tudo mais. E que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Eu convido a equipe de louvor a estar com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Só um momento. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão, investida de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Só podemos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele falou através da vida do pastor Júnior. Uma palavra muito clara a respeito
de como nós devemos proceder como igreja, proceder aqueles que estão mais fortalecidos, estão mais preparados em suportar, como ajudar na obra do Senhor. Que Deus continue te abençoando, pastor. Que Deus continue te capacitando e que essas palavras venham a fazer frutos, né, a frutificar no nosso coração através da nossa vida em comunidade, na igreja, como o senhor bem falou, não só na igreja, mas com as pessoas que estão aí fora, que precisam, que necessitam, assim como nós uma vez necessitamos de ouvir a palavra, de ter um apoio emocional, espiritual, nós possamos ser esse apoio, nós possamos ser essa referência, né, onde as pessoas possam encontrar a presença de Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando e, antes de encerrar, gostaria de convidar todos para participar todos os domingos, às 18 horas, aqui na Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, na Ponte Alta Norte, Avenida Buritis, não tem erro, de frente à avenida, aqui na parte comercial. Serão todos bem-vindos, e também através das redes sociais, pelo Instagram. Vamos ficar de pé, vamos glorificar a Deus e agradecer. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por este culto. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Nós te pedimos, ó Deus, que nós continuemos firmes nos teus propósitos, que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos, ó Deus, fazer diferença nesse mundo corrompido pelo pecado. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor guie nossos passos, que o Senhor nos oriente, ó Deus, a cada dia, que as nossas decisões, ó Deus, sejam baseadas nas tuas verdades, para a glória do teu nome. Abençoa cada vida, cada família aqui representada. Abençoa, Deus, aqueles que estão passando por enfermidades nesse momento. Que o Senhor possa trazer um alívio, que o Senhor possa trazer a cura, a restauração, que o Senhor possa dar o direcionamento, ó Pai, nos tratamentos, que o Senhor possa, ó Deus, continuar fazendo os teus milagres nas nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, no teu agir. Abençoa, Pai, a nossa volta para casa, abençoa a nossa semana, e assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, que Deus abençoe.